Meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal do segundo ano, vamos para mais uma aulinha de história, dessa vez exercícios, como eu tinha dito para vocês na última aulinha, ok? Então vamos lá, os exercícios que escolhidos da vez, eu vou fazer no mesmo esquema, vou fazer alguns, e aí a gente dá prosseguimento na aulinha ao vivo, ok? Então vamos lá, página 10, estou aqui na parte de colonização portuguesa da América 21, que é, América 21 não, 21 vocês entenderam. Então vamos estar fazendo aqui alguns exercícios aqui agora. Eu selecionei os 3 primeiros, que eu achei, dei uma olhadinha neles antes, eles são bem interessantes. Então vamos brincar, vamos lá. Página 10, exercício número 1. Com relação às populações indígenas que habitavam o território brasileiro, quando os portugueses chegaram em 1500, é correto afirmar que os tupis eram nômades e viviam exclusivamente do escravismo, pois não conheciam técnicas de agricultura. A população indígena do Brasil era cultural e linguisticamente homogênea. Só um adendo aqui. Tem um professor que chama Robert Mori, ele foi meu professor lá na universidade, ele pesquisa povos indígenas e só aqui na região São Paulo, Minas Gerais, tinha muitos povos. Então, de homogêneo não tinha nada, nem às vezes os mitos e a cultura deles, não questão da religiosidade deles, do que das crenças dele, os costumes eram completamente diferentes, só para vocês terem isso em mente. Então, nascer, vamos continuar. As tribos viviam isoladas uma das outras, o que facilitou o processo de conquista empreendido pelos portugueses. A cultura foi totalmente destruída pelos portugueses, não deixando nenhum legado para as sociedades coloniais em formação. E as populações indígenas não se autodenominavam índios. É a resposta certa, porque sim, eles não se denominavam índios. Por causa que índios era o nome dado, que eles pensavam que eles estavam nas Índias. Então, daí que vem essa denominação. Só os povos europeus usavam esses nomes. Em seguida, próximo exercício em FUVEST, São Paulo. A colonização, apesar de toda a violência e disrupção, não exclui o processo de reconstrução e recriação cultural conduzido pelos povos indígenas. É um erro comum crer que a história da conquista representa para os índios uma sucessão linear de perdas em vidas, terras e distintividade cultural. A cultura indígena, que aparecerá para a nação brasileira nos anos 1940, quando essa cultura vai ser de fato aceita como nacional, símbolo de alguma cultura brasileira, é o inverso. É o resultado de uma história de contatos e mudanças que tem início no século X depois de Cristo e continua até hoje. Ok. Com base no trecho acima, é correto afirmar que o processo colonizador europeu não foi violento como se costuma afirmar, já que ele preservou e até mesmo valorizou várias culturas indígenas. Não, porque não está dizendo que não foi violento. Vamos deixar isso bem claro aqui. Porque numa interpretação errônea do texto, essa A poderia estar certa. Mas não, ele não está dizendo no texto que seria um processo sem violência. Acontece que não se pode só resumir em violência, que esse processo só valeu de violência por 500 anos, entende? Que teve algo além disso, aconteceu algo mais, existe um processo por trás, existe um processo acontecendo nesse momento. Uma outra tese defendida por diversos historiadores é quem lembra da escravidão só pelo aspecto da violência e trata os escravos como passivos da situação que eles viviam. Muitos historiadores vão dizer que não, eles só não eram passivos, mas temos diversos sinais de resistência, mas de um processo muito complexo para além da violência que foi horrível que eles sofreram. Então, estou fazendo uma comparação aí com outra vertente da história que também vai estar falando de algo parecido em referente à violência, sem diminuir, sem menosprezar a violência em momento nenhum. Ok? Segundo. Então, continuando. Na B, várias culturas indígenas resistiram e sobreviveram, mesmo com alterações ao processo colonizador europeu como Xinguana. Sim, é verdade. Esta é a resposta correta. Mas vou ler as outras, caso eu tiver que explicar algum detalhe muito absurdo. A cultura indígena, extinta graças ao processo colonizador europeu, foi recriada de modo mitológico no Brasil dos anos 1940. Não, a cultura não foi extinta. D. A cultura xinguana, ao contrário de outras culturas indígenas, não foi afetada pelo processo colonizador europeu. Não, todas foram de alguma forma. Não há
não relação direta, de um lado, o processo colonizador europeu e de outro, a mortalidade indígena e a perda de sua identidade cultural. Completamente oposto também do que o texto diz. Então, é isso, a resposta B é a resposta correta. Agora temos aqui uma questãozinha do Enem. Geralmente são as mais audaciosas aí. Vamos ver o que vai acontecer. O índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical, e para tudo isso deve ser tratado como gente, ter reconhecida sua inocência e alma na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. Bom, vamos lá. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui novamente. Eu já falei isso em sala, eu vou falar de novo. Os jesuítas tinham uma postura defensiva, especialmente em relação aos indígenas, por acreditar que eles tinham alma e poderiam ser catequizados. A mesma postura contra a escravidão dos indígenas não foi apresentada contra a escravidão dos negros. Então, só para deixar isso claro, que os povos africanos não tiveram o mesmo tratamento, não eram vistos da mesma forma pelos jesuítas. Quer dizer que não tinha nenhum jesuíta a favor da abolição? Não vamos separar 8 e 80. Estou dizendo que não foi tratado da mesma forma. E nesse caso, a oposição deles à escravidão dos indígenas, que foi esse primeiro contato, foi com os indígenas, que eles pensaram em escravizar eles, os jesuítas acabaram aí sendo alvo de algumas críticas e até de movimentos aí, tentar resolver essa situação que eles estavam se opondo à escravidão dos indígenas, ok? Então, vamos lá. Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela demarcação do território indígena, manutenção da organização familiar, valorização dos líderes religiosos indígenas, evidentemente não, a preservação do costume das moradias coletivas e a comunicação pela língua geral baseada no tupi. Existe um ramo da comunicação indígena geral que tem diversas ramificações dentro e baseada no tupi, ok? Então, pessoal, vamos fazer mais exercícios agora, juntinhos, mas por enquanto é isso aqui, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, quando vocês quiserem e me perguntem a sua dúvida no grupo, comentem quando vocês assistiram e até a próxima aula. Tchau!